Bom dia, meninos e meninas. Hoje, na nossa aula de história, o que é que a gente vai analisar? Vamos abordar um novo assunto, um novo conteúdo, que é a crise de 1929. Essa crise ocorreu nos Estados Unidos, mas acabou agravando a questão econômica de outros países, e entre esses países, entre o nosso país, ou seja, o Brasil, que nesse período da crise de 29, o Brasil já tinha uma parceria comercial com os Estados Unidos, a exportação do café, e também com o continente europeu. Então, por conta da queda da Bolsa de Nova York, da Bolsa de Valores, por questão de uma crise econômica, de uma crise social nos Estados Unidos, a economia mundial acabou sendo afetada. Hoje a gente vai falar exatamente sobre o Brasil? Não, vamos ter uma aula específica para falar sobre a participação do Brasil, o que aconteceu com o Brasil dentro dessa crise. Hoje a gente vai para a parte introdutória, entender os principais aspectos, o que levou a acontecer essa crise, quem fez parte dessa crise, quais foram os setores que acabaram sendo prejudicados. Então a gente vai começar com a nossa chamada de sempre. Bora lá. Alisson, Presente. Ana Letícia, Cauane, Caleb, Presente. Karen, Cláudio Bernardo, Francisco Wesley, Gabriele, Gustavo, Presente. Ingrid. Presente, né? Bom dia, mulher. Bom dia. João Gabriel, José Guilherme, José Marcos, Laiane. Presente. Eu não vou nem perguntar porque já tá gravando. Não vou nem perguntar, Laiane. Lucas Evangelista, Maria Eduarda, Marília. Presente. Bora lá. Melissa, Naira, Presente. Pedro, Presente. Rebeca, Samuel. Samuel tava na aula, sumiu. Tá lendo. E Cibele. Povo de Deus. Vocês já foram orientados 500 mil vezes sobre a questão da foto de vocês e do nome. Tem gente que tentou entrar na aula de hoje que não era a sua foto. Entra, eu aceito? Não. Então não fiquem insistindo numa coisa que vocês sabem que não vai acontecer, tá bom? Bora para nossa aula, para o nosso slide. Bora lá. Crise Americana de 1929. Eu espero que vocês estejam enxergando bem bonitinho. Não venha com desculpa que não dá para ver. Dá para ver? Claramente. Dá pra ver. Sim. Bora lá. Começando lá em cima, nós temos assim, ó, a superprodução relacionada com o processo da agricultura e da indústria. O que isso significa? Que dentro dessa produção econômica, nós temos 3 setores da economia: o primário, o secundário e o terciário. Quando fala dessa superprodução, entra 2 setores. Quais são eles? O primário, que é a matéria-prima, processo da agricultura, o desenvolvimento, o plantio, o cultivo, e o setor secundário, que é levar essa matéria-prima para a industrialização, para transformar num produto que vai ser destinado para o consumidor, que é o setor terciário. Então, a superprodução, mais uma vez, está relacionado com 2 setores da economia: o setor primário e o setor secundário. Especulação bolsista é o valor das ações superior ao lucro real das empresas. Isso quer dizer o quê? Que é analisado
o valor que cada empresa arrecada por dia, e aí tem as ações que são colocadas lá na Bolsa de Valores para serem vendidas, para serem compradas, dependendo da economia, dependendo, nesse momento, como é americano, dependendo da situação do dólar, dependendo da questão dos produtos, aí com base nos produtos. Aí vamos pegar empresas agrícolas e seus derivados. Nós temos uma questão agrícola num território que tá chovendo pouco, o plantio não vai ser aquilo que eles imaginavam, a colheita não vai ser suficiente do que eles haviam programado. Então, o que vai acontecer? Esse produto ele vai sofrer uma queda ou um aumento, dependendo da procura, dependendo da oferta, dependendo do que ele tem a oferecer. É aquela história, a lei da oferta e da procura. Eu vou comprar quem está me oferecendo mais barato. Mas a partir do momento que o mercado observa que aquele produto não tem como baratear, isso significa que não tem como ele baixar o preço. Por alguma situação, ele vai ficar num preço alto, e esse preço alto vai fazer com que os consumidores deixem de comprar aquele produto e substitua ele por outro. Vamos dar um exemplo. Durante esse período da nossa pandemia, nós temos um produto que cada vez que passa ele fica mais caro, que é a carne. Então as famílias estão fazendo o quê? Estão substituindo a carne por outro tipo de alimento, pelo frango, pelos ovos, a linguiça, pelo peixe, pela sardinha. Por quê? Porque para eles compensa mais ele ter esses produtos em grande quantidade e durar mais dias para a alimentação da sua família do que ter uma carne que ele vai usufruir, vamos dizer assim, durante 2 dias. Então, hoje, tudo é analisado com base na economia. E essa economia acaba atingindo a Bolsa de Valores. Quando eu digo atingir a Bolsa de Valores, vocês têm que sempre lembrar que cada país tem a sua Bolsa de Valores. A do Brasil fica em São Paulo. A dos Estados Unidos fica em Nova York. E aí essa bolsa ela analisa a situação econômica tanto do mercado interno como do mercado externo. Aí tem gente que tem muito dinheiro, o que é que ele faz? Não sei o que fazer com o meu dinheiro. Então eu vou lá na Bolsa de Valores, ver quais são os produtos, o que está no mercado em oferta e qual o valor, e vou comprar uma ação e vou me tornar sócio daquela empresa, nem que seja com 1%. E aí eu vou fazer com que o meu dinheiro tenha uma rotatividade, eu posso lucrar e posso enriquecer mais. Mas aí quando vem uma crise, o que é que acontece? A Bolsa de Valores cai e as empresas, principalmente as indústrias, acabam entrando em crise. Entrando em crise, eles vão perder dinheiro. Aí do lado nós temos a diminuição do consumo provocada pelo quê? Saturação do mercado interno, diminuição das exportações devido à recuperação econômica da Europa. O que é essa saturação do mercado interno? É aquela rotatividade daqueles únicos produtos dentro do seu território. Então vamos pegar o Brasil como um exemplo. Vamos supor que o Brasil ele não é produtor de carne, ou seja, ele não tem atividade pecuarista de carne. Vamos supor que o Brasil ele não é presta atenção, ele não é produtor de frutas, ou seja, a parte agrícola não tem cultivo de frutas. Precisa trazer de fora para cá. Se o mercado está em crise, o Brasil não vai trazer esses produtos para cá. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Substituir esses produtos. Aí você deve estar pensando assim, professora, eu ia adorar se tivesse essa crise da fruta, porque eu não gosto de comer fruta, certo. Mas nenhum tipo de fruta, imagine aí não ter nenhum tipo de fruta no mercado para oferecer. Porque você comprar é uma coisa e ter para oferecer é outra. Estou dizendo, não ter, está escasso nas prateleiras, ter falta de produto. Imagine você chegar no supermercado e não ter banana, não ter laranja, não ter uva, não ter melão, não ter maçã, não ter abacaxi, não ter manga, não ter goiaba, ou seja, não ter fruta nenhuma. Professora, eu vou para a polpa. Mas para fazer a polpa precisa de quê? Da fruta. Então, se o mercado vai estar faltando a fruta, automaticamente vai faltar o quê? A polpa. Se o mercado falta a fruta, automaticamente vai faltar o quê? O doce.
Então, vai ter assim, ó, uma outra rotatividade de derivados que vai fazer com que esses produtos deixem de existir. Os iogurtes, os danoninhos que vocês tomam, das frutinhas, deixar de existir, vai ficar em crise, faltar nas prateleiras. Então, é uma crise que vai acarretar uma situação econômica não só para um setor, mas acaba atingindo os 3 setores. Quais são eles? O setor primário, que é a matéria-prima, o setor secundário, que é a transformação, a industrialização, e o setor terciário, que é o destino final ao consumidor, que é aquele que vai sofrer mais. Por quê? Com falta de alguns produtos, os outros produtos vão acabar aumentando o seu preço por conta da procura, que na realidade era para ser o quê? Baixar. Mas os países, principalmente subdesenvolvidos, eles fazem o reverso. Quanto mais se procura aquele produto, mais caro ele fica. Não era para ser assim, mas para ganhar economicamente, fazem isso. Pegando o ovo de Páscoa como exemplo, para vocês compreenderem. Alguns supermercados estavam vendendo nesse período alguns ovos de Páscoa de marcas que a gente só encontrava no shopping, em loja específica do shopping. E aí, um desses supermercados estava vendendo um ovo de Páscoa de 285 gramas, para vocês terem uma ideia, por R$ 89,00. Gente, R$ 89,00, você... Aí, quem faz compras consegue entender e assimilar. Com R$ 89,00 você consegue comprar arroz, você consegue comprar macarrão, você consegue comprar ovo, você consegue comprar leite, consegue comprar pão. Então, você compra alimentos para a família durante alguns dias. Então, é preferível você ter o alimento ou você ter o ovo de Páscoa para satisfazer um dia da sua vida. Compra uma caixa de chocolate, compra uma barra de chocolate que naquele momento vai lhe ajudar. Ou uma outra situação, que eu acho até melhor. Leite condensado e achocolatado. Faz o brigadeiro, substitui o ovo de Páscoa numa boa. Então, essa questão da superprodução, especulação bolsista e diminuição do consumo, vocês conseguiram compreender? E aí? Oi? Oi, meu povo! Vala Jesus eterno! Juntando esses 3 pontos da superprodução, especulação bolsista e diminuição do consumo, nós temos o que aqui, ó? As diminuições, as crises. E aí, setores que se beneficiaram e outros que se prejudicaram. Então, nós temos maior oferta do que procura. Por conta da questão econômica, da crise econômica, vai ter oferta de alguns produtos que foram super produzidos. Pegando o café do Brasil para vocês compreenderem. Durante essa crise americana, o Brasil, como tinha um grande mercado de exportação, tanto para os países europeus como para os Estados Unidos, então eles produziam em grande escala, tinham galpões com sacas de café armazenados, só esperando os navios chegarem para transportar. Quando chegou essa crise, o que foi que aconteceu com o café? Ele ficou estocado, porque os Estados Unidos e os países europeus não compraram mais o café brasileiro, porque tinham que conter gastos. Então, o Brasil fez o quê? Nesse período, só quem tinha o costume de tomar o famoso cafezinho era a elite, a alta sociedade. A classe pobre, ela não se beneficiava, porque o café era visto como um produto de riqueza. Então, o que aconteceu? O produto começou a ser colocado no comércio para venda. Então, teve uma maior oferta, ou seja, ofertou para a comunidade, para a sociedade, para todas as classes sociais, mas a procura ela foi o quê? Baixa. Por quê? Porque o café ele era caro. Só quem tinha condições de ter, de comprar, era a elite. Só quem tinha condições de sentar nas confeitarias, nas padarias, era a elite. A sociedade mais baixa, a classe pobre, elas não tinham esse benefício. Elas tinham que optar com o que fazer com o dinheiro. Então, passou a ter a oferta daquele produto que tinha uma superprodução dele, mas a procura do consumidor foi baixa. Por quê? Porque o produto ele era caro.
Depois nós tivemos a acumulação, ou seja, ficou guardado, que eu acabei de mencionar a vocês, dando o exemplo do Brasil. Esses produtos eles ficaram armazenados em galpões e aí por uma questão de reestruturação econômica, que a gente vai ver mais à frente, o que foi que eles fizeram? Muitos desses produtos eles foram queimados. O café, por exemplo, no Brasil, que a gente vai ter aula só sobre isso, os galpões, as sacas de café acabaram sendo queimadas. Por quê? Porque ele mofou por ficar muito tempo armazenado, perdeu a sua validade, o grão ressecou. Então, tem todo um tempo, mesmo sendo uma matéria-prima, tem todo um tempo para ele estar naquele espaço, tem todo um tempo para ele ficar armazenado, para ele sair dali com destino às indústrias, para moer o café, transformar em pó, ser distribuído nos supermercados para venda, para revenda, e a elite, o consumidor, usufruir. Então, tem todo um processo. Se esse tempo de validade ele não for levado em consideração, o produto vai se estragar, que foi o que aconteceu muito na questão agrícola, não só lá nos Estados Unidos, mas também nos países europeus e pegando o Brasil como exemplo, porque é o nosso país. Então, muitos países se envolveram nessa crise americana, porque os Estados Unidos deixou de fazer parcerias comerciais para se reestruturar. Aí nós temos diminuição dos preços, aí eles viram que precisavam diminuir os preços para vender esses produtos que estavam estocados, porque o preço que estava, o consumidor não estava levando, ou seja, não estava consumindo, não estava comprando. Tivemos diminuição do preço, diminuição do lucro, porque a partir do momento que eu baixo o preço, faço a famosa promoção, o meu lucro não é mais aquele percentual que eu esperava e que eu tinha todas as vezes. Da diminuição do lucro, nós temos 2 pontos separados. Do lado direito, falência das empresas, diminuiu o lucro, as empresas começaram a entrar em crise. Esse processo de entrar em crise começou reduzindo o número de funcionários, reduzindo o salário, reduzindo benefícios. Depois dessa redução, o que foi que aconteceu? Demissão. Então, é uma crise econômica de 29 que parece muito com a nossa crise econômica atual. A única questão é que se passa o tempo, o território modifica, mas quando se fala de uma crise econômica, ela sempre está relacionada com o quê? Produtos de alta qualidade, produtos com alto preço, a crise vem, baixa o preço, oferta para toda a comunidade, toda a sociedade, mas por conta da crise, nem todos têm condições de comprar aquele produto, porque o seu salário vai ser reduzido, a sua carga horária vai ser reduzida, os benefícios que você ganha, por exemplo, as horas extras, você vai deixar de receber. Então, se diminui o seu salário, automaticamente você vai diminuir o quê? As compras, você vai diminuir a quantidade do produto que você compra. Aí nós temos aumento de preços, depois da diminuição de lucro, aumento de preços, porque as empresas perceberam que elas não poderiam diminuir mais os preços. Se elas diminuíssem, elas iriam fechar totalmente. E a gente vai ter uma aula especificamente falando sobre essas quantidades de fábricas, quantidade de habitantes que diminuíram e que agravou a questão econômica. Não foi a questão de 1.000, não foi a questão de 2.000, foi milhares de pessoas demitidas e muitas empresas. A gente vai ter aula só sobre isso. O que foi a crise bolsista? Nós temos aí, ó, do seu lado esquerdo, queda dos produtos, das ações, bolsa de valores tendo falência dos bancos. Por quê? Se os bancos fazem empréstimo, significa que a população está tendo o quê? Condições de pagar aquele empréstimo. Por mais que a sociedade esteja numa situação difícil, se ela vai até o banco fazer um empréstimo, significa que, mesmo parcelando em 30 vezes, ela vai conseguir pagar. Mas os bancos não estavam mais recebendo propostas, ou seja, não tinha mais pessoas querendo fazer empréstimos, não tinha mais empresas fazendo empréstimos para expandir, não tinha mais empresas fazendo empréstimos para comprar mercadorias. Então, os bancos começaram também a entrar em crise. Então, a crise de 29 afetou
parte comercial, indústrias e agricultura, setor financeiro, que foi os bancos, atingindo esses 2 pontos, foi para o ponto principal, a sociedade. Perderam empregos, ficaram desempregados, não tinham de onde se reestruturar. Essa reestruturação econômica, ela só veio com o passar do tempo, onde os americanos, eles tentaram fechar uma parceria interna para levar a sua economia e depois fazer as parcerias externas, ou seja, primeiro resolveu a sua situação para depois resolver a situação de outros países. Quando eu digo resolver essa situação de outros países, é a questão de fazer as parcerias comerciais, mercado interno com mercado externo. Dúvidas? Aqui no nosso segundo slide temos o seguinte: ao longo de outubro foram postas à venda cerca de 40 milhões de ações a preço baixo. Imagine aí, 40 milhões de ações, isso significa que nós tínhamos aproximadamente aí umas 15 a 20 mil empresas associadas na Bolsa de Valores, vendendo suas ações. Não só empresas, mas também pessoas que compravam essas ações, tentando vender. Acentuando-se assim a queda, em alguns casos atingindo 90% do seu valor. Então, se a empresa, antes da crise de 1929, para vocês entenderem, se a empresa no mercado, ela valia $1 milhão, um exemplo, ela valia $1 milhão antes da crise de 29, com a crise, chegou a um ponto de ela estar valendo R$10 mil, vamos colocar assim, $5, $10. Então, o mercado, ele fez o quê, ó? Fez com que aquela empresa, ela perdesse totalmente o seu valor. Por isso que muitas empresas fecham ou elas têm uma jogada de estratégia, uma jogada de marketing. Que jogada é essa? Eles decretam falência, porque à medida que ele decretar essa falência, os empregados, ele não vai precisar pagar salário, ele não vai precisar pagar direito trabalhista, ele não vai precisar pagar mais as suas dívidas, porque o governo, né, de modo geral, ele vai entender que você não tem mais condições de pagar ninguém. Só que muitas empresas, com o passar do tempo, elas vão agindo com a famosa má-fé. Decreta falência, muda o CNPJ, o que é isso? Muda o nome da empresa e a empresa continua funcionando. Como assim? Vamos supor que eu venda... Tem a empresa que vende marca-texto, certo? Aí a marca do meu marca-texto é a F, de Ana Flávia. Um exemplo. Estou numa crise econômica, eu tenho ainda condições de pagar meus funcionários. Olha aí a má-fé. Eu ainda tenho condições de pagar meus funcionários, mas eu vou decretar falência, vou mudar meu CNPJ, vou continuar produzindo, mas vai ser com outro nome a minha mercadoria. E eu não vou pagar nem os meus funcionários, nem direito trabalhista e nem o que eu estava devendo anteriormente, que vai ficar responsável por isso, o governo geral, ou seja, a autoridade máxima do território, no caso do país capitalista, o presidente. Aí o que é que acontece? Eu decreto falência, mudo o CNPJ, o meu marca-texto, que antes era AF, aí agora eu coloco FA, boto inverso, continuo produzindo, continuo sendo a dona, continuo contratando pessoas, só que agora eu não tenho mais dívida nenhuma, porque eu joguei a dívida para o governo. Então, muitas empresas, elas agem de má fé e a fiscalização, ela observa muito essa questão. Nós temos, por exemplo, empresas que decretaram falência durante um tempo, o governo, ele dá um subsídio, ou seja, ele ajuda. Quando eu falo isso, eu não estou falando especificamente só do Brasil, estou falando de modo geral. O governo ajuda para aquela empresa não fechar, como se fosse um empréstimo, e a empresa ela tenta se reestruturar. Aí no dia 24 de outubro do ano de 1929, o que foi que aconteceu? Tivemos a famosa Quinta-feira Negra,
onde 13 milhões de ações foram postas à venda abaixo do seu valor real e não foram compradas. Então, foi considerada um dia negro, por quê? Porque por mais que eles pensassem assim, eu vou baixar o meu preço, eu prefiro ganhar pouco do que não ganhar nada. Então, 13 milhões de ações sendo colocadas à venda, 13 milhões de ações sendo colocadas à venda e não tendo ninguém para comprar. Por que ninguém queria comprar? Por conta da crise que estava no território, por conta da situação das classes sociais, porque eles não sabiam como iria ficar a situação dentro do território, como ele iria se reestruturar. O Pedro colocou mercado negro. Não tem a ver com o mercado negro. Esse nome, Quinta-feira Negra, é porque foi um dia obscuro, vamos dizer assim. Um dia que não teve nenhum tipo de lucro, foi só prejuízo, então foi só perdas. Considerada a palavrinha negra, é considerada um ponto negativo, de tristeza, de decepção, de angústia, de preocupação, porque eles não conseguiram mudar essa questão econômica quando eles ofertaram essas ações a um preço baixo. Botando o nosso real para vocês entenderem. Vamos supor, vamos pegar uma loja, vamos pegar uma empresa pública, né? Pegar o Banco do Brasil, por exemplo, que é a economia mista. Tanto tem ações públicas como tem ações privadas, particulares. Tá na crise econômica, vai lá colocar as ações no mercado. Presta atenção, colocando no Brasil como exemplo. Uma ação do Banco do Brasil, dependendo da situação econômica, antes de uma crise, vamos supor que uma ação era 500 mil reais. É um exemplo, tá? Era 500 mil reais. Chegou na crise, pegando aqui esse ponto aqui, o dia da Quinta-feira Negra, o dia da ação, né? Banco do Brasil antes vendia uma ação por 500 mil reais. Nesse dia que ofereceu por 100 reais. E ninguém quis comprar. Por quê? Porque não tinha condições. Eu prefiro ter os 100 reais da minha mãe e comprar o alimento do que eu comprar uma ação e saber que nesse momento eu não vou lucrar nada. Então, dessas 13 milhões de ações, não houve nenhuma venda. Ninguém quis gastar. Aí você tá vendo aí uma imagem que representa a quantidade de pessoas que estavam na frente da Bolsa de Valores de Nova York. Isso aí não era pessoas em um evento festivo, não era pessoas conversando naturalmente, não. Todas essas pessoas, elas estavam preocupadas. E essas pessoas que estavam aí não era classe pobre não, meu povo. Era elite. Eram aquelas pessoas que tinham ações na Bolsa de Valores. Lembrando, 13 milhões de ações significa que nós temos mais ou menos aí mais da metade de quantidade de pessoas oferecendo as suas ações, oferecendo as suas empresas. Dúvidas? Apareceu alguém com dúvida. Aí, esse momento da crise de 1929, esse dia de outubro, ficou conhecido como a Grande Depressão. Por quê? Porque não houve a venda de nenhuma ação. Então, as pessoas, a elite, começou a entrar naquele famoso desespero. O que é que eu vou fazer? Minha família é acostumada com esse padrão de vida. Como é que eu vou chegar para os meus filhos, para minha esposa, e dizer que eles não vão mais ter viagens, não vai mais estudar em escolas nos países europeus, não vai mais ter roupas com tecidos vindo da Europa, vindo lá das Índias. Como é que eu vou dizer para minha família que o nosso padrão de vida vai mudar? Então, essa preocupação fez com que acarretasse esse termo, a Grande Depressão, porque estava relacionado com uma preocupação e muitos acabavam o quê? Ficando doentes diante disso. Aí nós temos as principais razões. Retirada dos capitais americanos na Europa. Como foi que aconteceu? Foi o que os Estados Unidos fez. Com a crise, os Estados Unidos retiraram os seus capitais da Europa, o que levou à falência de muitos bancos, sobretudo de quais países? Áustria, Alemanha e Inglaterra. E de muitas empresas que dependiam de empréstimos bancários. Quando eu falei lá no comecinho da aula para vocês que
Os Estados Unidos, quando começou a entrar em crise, ele deixou de fazer parcerias com os países europeus e deu o Brasil também como exemplo, por ser o nosso território. Uma dessas ações era para se reestruturar. Então, o que foi que os Estados Unidos fez? Estava em crise. Vou deixar de investir lá no país europeu, especificamente em três, lá no continente europeu, em três países: Áustria, Alemanha e Inglaterra, investimento nos bancos, fazendo parceria com os bancos para empréstimos. Vou deixar eles de lado, vou me retirar do mercado europeu e vou reestruturar o meu território. Retratação do comércio mundial. Com a crise, a maior parte dos países reduziu ao máximo suas compras ao estrangeiro. Então, eles preferiram se firmar no mercado interno, naqueles produtos que eles produziam, e não fazer parceria com os países de fora, ou seja, mercado externo, porque naquele momento eles precisavam reestruturar a economia do seu território. O comércio mundial, por conta disso, sofreu, como tal, uma enorme diminuição que afetou nos países industrializados, porque os países industrializados é onde se tinha maior produção, principalmente produção das multinacionais, empresas americanas, empresas europeias em países subdesenvolvidos. Esses países subdesenvolvidos, eles começaram a entrar em crises. Então, do desenvolvido para o subdesenvolvido, a crise foi bem maior. Se o desenvolvido, que era um país rico, já estava vivendo uma crise econômica, imagine aí um país subdesenvolvido onde predomina mais a pobreza do que a riqueza. Aí nós temos aí como exemplo, ó, café no Brasil, a lã na Austrália, cereais na Argentina. Olha só, esses três países, eles tinham parcerias comerciais com os Estados Unidos e com os países europeus, mas principalmente com os Estados Unidos, que era onde estava ocorrendo a maior crise. Estados Unidos deixou de comprar, o que foi que aconteceu com esses países? A sua economia despencou. Brasil conseguiu se reerguer dessa questão econômica muito tempo depois, porque o Brasil, ele não é um país desenvolvido, ele é um país subdesenvolvido. Então, o seu processo de industrialização, seu processo agrícola, o seu processo comercial não gira em torno do mercado interno, gira em torno do mercado externo. Se o Brasil não exporta, a nossa economia não cresce. O Brasil só está entre os países hoje, para vocês compreenderem, entre os países com maior crescimento econômico, maior parceria econômica, porque ele exporta produtos. Se ele não exportasse produtos, ou seja, se fosse só o mercado interno, o Brasil estaria num patamar entre os países mais pobres do mundo. Somos subdesenvolvidos, mas não somos os países mais pobres. Estamos entre os países com a maior economia, que são os países emergentes. Dúvida ou compreenderam? As principais vítimas da crise social estavam relacionadas com as ruínas dos acionistas, donos de empresas, falência dos bancos, 5.000 bancos entre o ano de 1929 a 1932, 5.000 bancos fechando naquele período, era considerado muito grave, porque era o ponto principal para as empresas se desenvolverem com os empréstimos para comprar maquinários, para modernizar as suas industrializações, para transportar os produtos. Então, os bancos eram parceiros das indústrias. Falência de pequenas e médias empresas, não tinham como sobreviver. Ruína dos agricultores e das classes médias, pois perderam as poupanças que tinham no banco. Olha só, essa crise de 29, ela fez com que muitas pessoas que tinham conta em banco, a famosa poupança, eles perdessem todo o seu dinheiro. Por que eles perderam? Lembra que eu falei que a empresa, se ela decretasse falência, ela não ia pagar nem funcionário, nem direito trabalhista e nem as suas dívidas? Vocês lembram desse ponto? Sim. Os bancos foi da mesma forma. Se eles decretassem falência, todo o dinheiro que estava ali dentro do banco, por mais que o dinheiro fosse meu,
eu não ia mais ter direito dele, porque o banco estava comunicando que ele não tinha mais de onde sobreviver, ele não tinha mais dinheiro para se manter e que automaticamente eles usaram o meu dinheiro. Quem ficou no prejuízo? Eu. Se eu tinha 10 mil no banco, o banco decretou falência, eu vou receber meus 10 mil? Não vou. Ah, professor, mas eu posso ir para a justiça? Pode e deve. Quer dizer que você vai receber? Você vai receber dor de cabeça, preocupação, raiva. Depois, assim, de uns 5, 10 anos, você vai receber uma notícia. Nesse tempo todo, você vai ter sentimentos. Você vai receber uma notícia. Qual vai ser a notícia? Você não vai ter direito a nada. Porque o banco não tem como lhe devolver o seu dinheiro. Isso aconteceu muito. No Brasil aconteceu também. Quando a gente for estudar lá sobre o Brasil, sobre essa crise de 29, a gente vai entender isso. Muitas famílias perderam a sua poupança, que naquele tempo era chamada de caderneta do banco. E aí, com o passar do tempo, pegando o Brasil, por exemplo, alguns ministros, alguns juristas, eles decretaram que bancos reembolsassem essas famílias que haviam perdido seu dinheiro no passado na poupança. Só que as famílias têm que fazer o quê? Tem que provar. Como é que eu vou provar hoje uma conta que meu avô tinha lá na década de 30? Eu tenho como provar? Não tenho. Então, manda provar para você receber a indenização, mas você tem como provar? Não tem. E aí nós temos o último ponto, despedimento dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores demitidos. Para vocês terem uma ideia, para ter uma noção, 14 milhões de pessoas foram demitidas no ano de 29. Não é pouco. Isso Por quê? só nos Estados Unidos. Não é pouco. Não foi no mundo, foi só nos Estados Unidos. 14 milhões de pessoas demitidas na crise de 29 por conta da queda da Bolsa de Valores, por conta do fechamento de bancos, fechamento de empresas, perca de ações. Então foram muitas pessoas. E essas 14 milhões, que é um número aproximado, que pode ter sido bem mais, eram pessoas pobres. Não era elite, eram os pobres, os operários, os trabalhadores. Então, tem aí a noção de como ficou a desigualdade social dentro do território. Aí temos aqui do lado a consequência de tudo isso, os principais problemas sociais: aumento de desemprego, fome e a miséria. Essa fome e essa miséria a gente vai ver bem mais na nossa próxima aula, que dentro do território dessa questão da fome, deixa eu vir para cá, tinha a famosa sopa dos pobres. Então, todo dia eles tinham que pegar uma fila que não era pouco. Imagine aí 14 milhões de pessoas desempregadas. Fora essas 14 milhões, filhos, esposa, pais. Então, esse número ele o que multiplicou de pessoas que não tinham de onde se alimentar, não tinham como sobreviver e eles iam para a fila da sopa diariamente. Então era chamada sopa dos pobres, porque realmente eram aquelas pessoas que não tinham o que comer, passavam realmente fome. Se não tivesse aquela sopa do dia, elas não iam ter nenhum tipo de alimento. Então tem essa Ô, questão. tia. Oi. Então, Oi. nesse, nesse caso dos bancos aí. Sim. Beleza, o exemplo tem 10 mil na poupança, ocorre declaração falência e você perdeu. E se eu for pra justiça, eu ganho o caso, por que não vai receber, tipo, lá a indenização? Porque vai demorar tanto esse tempo? Estou botando o Brasil como exemplo, tá? Se você foi para a justiça, demorou, porque a nossa justiça ela é bem lenta. A justiça de países subdesenvolvidos é bem lento. De um país desenvolvido, ela até é mais rápida, mas quem sempre é beneficiado? É o pobre ou é o rico? E aí? E, O rico. Quer dizer que o pobre, ele entrando na justiça, ele não vai ter direito? Vai ser analisado todo um contexto. Vai investigar a situação financeira do dono da empresa, vai investigar a situação financeira da empresa, dos sócios e vai ver se eles têm condições de pagar ou não.
Mas é o que é que acontece? Vamos supor que eles disseram que a empresa tem que me pagar. Meu patrãozinho que me demitiu tem que me pagar. Ele tem direito de recorrer, ele vai recorrer. Nesse tempo todo, eu estou pagando advogado. Como é que eu vou sobreviver pagando advogado? O advogado ganha 30% do valor do que eu receber. Se eu não receber nada, eu tenho que pagar os honorários do advogado, ou seja, eu tenho que pagar o tempo do trabalho do advogado, a não ser que eu vá atrás de um órgão público, defensoria pública, por exemplo. Aí, se leva 3 anos, vai levar 10. Por que eles não trabalham? Não, é porque é muita gente fazendo a mesma ação e não tem como investigar todo o processo, investigar contas, observar como foi que a empresa faliu. Tudo isso da noite pro dia leva anos, leva processo. Tem que pedir autorização de juiz, tem que pedir autorização de desembargador para entrar na empresa, para analisar os dados bancários do dono da empresa. É tanta coisa para ser investigada, por isso que leva anos. Porque o nosso país, ele não é organizado administrativamente. Existem muitas empresas que é tudo no papel, não é no computador. Entendeu? Então, se ele decreta que eu posso, se ele decreta que eu vou receber, o que o dono da empresa que eu estava trabalhando vai fazer para me pagar é problema dele. Ele vai ter que me pagar. Se diz que eu não tenho direito, que a empresa não tem como me pagar, eu saio da famosa mãos abandono. São situações bem complicadas, são situações bem diferentes. Além da fome, a sopa dos pobres, ainda teve outra questão com relação à quantidade de pessoas que foram demitidas. As cidades que passaram a ser construídas, chamadas cidades de latas. As famosas favelas, que começou a dar início a um outro ponto dentro dos Estados Unidos, principalmente em Nova York. Começou a ter a maior desigualdade social, a elite, que era o privilégio, era a classe predominante dentro daquele território, ela deixou de ser a maior e passou a ser a menor. E a classe pobre começou a se expandir. Ficou assim para sempre? Não, porque os Estados Unidos se reestruturou. Mas aqui ainda continuando os problemas sociais. Suicídios. Quem cometia esses suicídios, principalmente, eram os homens, os maridos, porque nesse período ainda tinha aquela cultura de que quem colocava o pão dentro de casa, quem colocava a comida era o homem, a mulher tinha que cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa. Por mais que tivessem mulheres que já trabalhassem, tivessem mulheres que estavam envolvidas dentro da questão econômica, mas a classe pobre ainda tinha muito essa cultura. Por quê? Porque não tinha emprego suficiente para todos. Então, para eles, a opção principal era sempre o homem trabalhar e a mulher cuidar dos filhos, da casa e do marido. Então, os suicídios começaram a ocorrer porque muitos desses pais não tinham como dar alimento para os seus filhos, então, numa questão de desespero, acabavam tirando sua vida. Donos de empresas também entraram nessa situação de suicídio, porque não souberam lidar com a crise econômica. É aquela situação, eu vivo sempre aqui, se eu caio um pouco economicamente, para mim eu já sou considerado pobre. O rico tem esse pensamento. Então, eles não aceitavam muito essa vivência de crise dentro do território. Aumento da criminalidade, os assaltos, os furtos, a violência contra as mulheres, principalmente aquelas que dormiam na rua, porque não tinham mais casa, tinham perdido tudo pela questão de não ter mais emprego. Então, muitas acabavam sendo abusadas, as que moravam na rua, as crianças. Agitação social, muita gente nas ruas, aquele movimento de um lado para o outro, pessoas sem saber o que fazer. E o ressurgimento das práticas racistas, não só com a questão da cor, mas também da classe social. Então, aqui eles associavam muito o quê? É negro, é pobre. É negro, é pobre.
por mais que tivessem negros que tivessem condições financeiras, naquele período eles já consideravam o quê? É negro, é pobre, pode ter o dinheiro que for. Eles perguntavam logo: roubou? Pegou de quem? Quem foi que te deu? Comprove que esse dinheiro é seu. Então, olha só como ficou Nova York dentro de uma crise econômica. Problemas sociais, problemas econômicos, problemas financeiros, problemas familiares. Então, gerou um caos dentro do território. Dúvida, meu? Que foi que os Estados Unidos fez para se reestruturar? Ou seja, acabar com a crise e voltar a se tornar uma grande potência. Nós temos as medidas: concessão de indenização aos agricultores que reduziram suas áreas de cultivo e diminuíram a produção. Então, os Estados Unidos percebeu que precisava reestruturar internamente. Estava em crise? Estava. E aí, o que foi que ele fez? Pediu dinheiro emprestado ao FMI, Fundo Monetário Internacional, ou seja, o Banco Mundial, onde os países desenvolvidos, para quem não sabe, hoje, tanto desenvolvido como subdesenvolvido. Mas nesse período era só os países desenvolvidos. Todo ano eles injetavam, ou seja, davam uma quantidade de dinheiro para o banco, com base na sua economia, como se fosse uma poupança. Caso o país entrasse numa crise econômica, ele poderia pedir o auxílio a esse banco para se reestruturar, que foi o que aconteceu com os Estados Unidos. Então, desse dinheiro que ele recebeu para se reestruturar, desse empréstimo que foi solicitado, deu indenização para os agricultores, porque não tinham, eles até produziam, mas não tinham para quem vender, porque as indústrias estavam fechadas. Concessão de créditos agrícolas para pagamento de dívidas, ou seja, empréstimo para os agricultores. Fixação dos níveis de produção e preço de venda ao público, o preço congelado, não poderia ser mais, não poderia ser menos, preço tabelado. O Brasil passou por isso na década de 90, essa questão de preços congelados. Quando a gente mudou no período do Collor, mudou o nosso dinheiro, deixou de ser cruzeiro e passou a ser real. Os preços foram tabelados durante um tempo. Criação de legislação para controlar a atividade da Bolsa e dos bancos, realização de grandes obras públicas. Então, ele começou a desenvolver, reestruturar o território, não só economicamente, mas fisicamente. Quando eu falo fisicamente, com as obras públicas, barragens, canais, escolas, estradas, pontes, caminhos de ferro para combater o desemprego. Começou a construir para contratar a população, 14 milhões de pessoas dentro do território desempregada, começou a contratar essas pessoas para essas construções e assim o dinheiro iria circular dentro do mercado. Lembrando, mercado interno. Circulando dinheiro, automaticamente iria reestruturar, porque as pessoas iam ter trabalho, iriam ter emprego e iriam movimentar o comércio comprando produtos. Diminuição do horário de trabalho para 40 horas semanais. Então, aquela carga horária que antes a gente já viu até em aulas sobre Revolução Industrial, que era anteriormente, trabalhavam de 16 a 18 horas por dia, agora foi diminuído para 40 horas semanais. Por que eles diminuíram? Porque eles não tinham condições para pagar todos os funcionários. Então, eles fizeram uma estrutura legislativa, trabalhista, econômica e social. Dúvidas? E aí? Não. No. Não? Então, bora lá para a chamada para encerrar a nossa aula. Mais uma vez. Alisson, Presente. Ana Letícia, Cauane, Caleb, Presente. Karen, Cláudio Bernardo, Francisco Wesley, Gabriele, Presente. Gustavo, Ingrid, Presente. Aqui. aqui. Estou presente, hein? Pode deixar. Presente. João Gabriel, José Guilherme, José Marcos, Laiane, Presente. Lucas Evangelista,
Maria Eduarda, Marília, Melissa, Naira, Pedro, Rebeca, Presente. Samuel e Cibele. Cadê o Samuel? Voltou mais não? Vai ficar com falta. Então, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Até o final do dia, eu posto o slide lá no Class para vocês darem uma olhada. Na aula de sexta-feira é a continuação desse nosso assunto. E na próxima semana a gente vai abordar sobre a participação do Brasil dentro dessa crise de 1929. Não esqueçam que a atividade de sexta-feira, da nossa aula gravada, é para ser enviado até terça-feira. Cuidado com os prazos. Tem gente que está perdendo pontuação nesses prazos. Meu povo, se ligue. Não é nada muito difícil, não. É só vocês prestarem atenção, tá bom? Dúvidas? Perguntas? E aí? Não? Como foi sua Páscoa? Não, isso não é pergunta para você fazer na aula. Deixa de conversa, tá bom? Tchau, meu povo. Tenham um bom dia para vocês. Vão descansar alguns minutinhos para sua próxima aula. Ah, meu. Tchau. Tchau.